Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos para o segundo bloco. Nós estávamos falando sobre os requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia. Então vamos lá. Então, olha só, nós temos os requisitos chamados básicos: ser brasileiro, 18 anos, obrigação militares para os homens, direitos políticos, aprovação em concurso público e alguns requisitos específicos também. Procedimento irrepreensível, saúde física e psíquica, temperamento adequado ao exercício do cargo, tá? Guarde isso no coração porque é importante, pode aparecer na tua prova. Cuidado com a súmula vinculante número 44, né? A gente já tinha até falado nela, mas por cima. Só por lei nós podemos se sujeitar a exame psicotécnico, a habilitação de candidato a cargo público. Preciso de lei. Tá? Beleza. Artigo 11, 11º. O funcionário policial, ele não poderá se afastar da sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo, a qualquer estado da federação, salvo a não ser quando se tratar de atribuição inerente do cargo. Ele é policial, ele foi prestar um serviço lá, é inerente, né, o trabalho dele. Mas cuidado, lá em 1965, essa autorização era feita pelo presidente da República. Então, se a banca perguntar de acordo com a lei 4878, pessoal, você tem que falar aí que é o presidente que autorizava isso aí. Tá? Cuidado com isso. Tudo bem? Ou, olha só como é essa lei antiga. Prefeito do Distrito Federal, nem existe, né, pessoal? Governador do Distrito Federal, quando integrante da Polícia do Distrito Federal. Certo? A frequência aos cursos de formação profissional na academia, para a primeira investidura em cargo de atividade policial. Então, você está lá no curso profissional de academia, da Academia Nacional de Polícia. Então, você já está realizando um cargo efetivo para fins de aposentadoria. Tudo bem? Bom. Então, cuidado, o artigo 11 ele vai proibir que os policiais civis do Distrito Federal eles sejam cedidos para prestar serviço em outros órgãos, poderes, estados, a não ser quando o afastamento ocorrer para exercer atribuições relacionadas à atividade própria dele, policial, inerentes ao cargo efetivo. E aí, né, aqui está dizendo que é autorização do governador, porque não existe prefeito. Mas a gente vai seguir o que está na lei, fielmente. Presidente ou prefeito do Distrito Federal. Então, olha só, o tempo de Academia Nacional de Polícia ele é contado para fins de aposentadoria. Certo? Então, você passou lá um tempinho fazendo o curso, já está contando o seu tempo de serviço, pessoal. Tá? Bom, estágio probatório. O que é o estágio probatório, né? Olha só. É o período de 2 anos de efetivo exercício do cargo de funcionário policial do qual nós vamos apurar os requisitos previstos na lei. Pessoal, olha o que eu falei para vocês. Eu disse que essa lei é de 1965. Aqui ainda era 2 anos. A banca não vai entrar nessa luta. Ela não vai colocar isso, porque isso é margem para confusão. A gente sabe que o prazo na Constituição Federal são 3 anos, pessoal. Tá? Mensalmente, o responsável pela repartição ou serviço em que esteja lotado o funcionário policial, ele vai encaminhar ao órgão de pessoal um relatório sobre o comportamento, né, de como você está indo. É o que diz aí o artigo 13º. Muito tranquilo. E só essa observação, né? O estágio probatório hoje é de 3 anos, pessoal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Beleza. Bom, seguindo, aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre a promoção funcional. Como é que se dá, né, as promoções nessa lei 4878 de 65?
Olha o que vai dizer o artigo 15º. As promoções serão realizadas sempre 21 de abril e 28 de outubro, mas para que ocorra isso, eu preciso de existência de vaga e que haja funcionários em condições para ela concorrer. Tranquilo. Aí nós temos a promoção por merecimento. Olha o que a lei fala. Para que eu seja promovido por merecimento, né, eu tenho que ser aprovado em curso da Academia Nacional de Polícia, correspondente à classe imediatamente superior. Então, se eu vou passar da terceira para a segunda classe, por exemplo, eu tinha que fazer um curso, tá, pessoal? Relativamente à segunda classe, a Academia Nacional de Polícia. É isso que diz o artigo 16º. O órgão competente vai organizar para cada vaga ser promovida por merecimento uma lista. Então, nós vamos ter uma lista com 3 nomes, 3 candidatos, para ser promovido por merecimento. Tudo bem? Bom, seguindo, olha aí, resumo do que a gente acabou de falar. Promoção funcional, né, é a passagem de um servidor à classe imediatamente superior. Ela vai ser realizada sempre 21 de abril e 28 de outubro. Para isso, eu preciso de existência de vaga e funcionários em condições de concorrer. Eu preciso que haja aprovação num curso da Academia Nacional de Polícia. Também preciso. E aí nós vamos ter uma lista com 3 nomes de candidatos. É o artigo 17º. Tá? Bom, acho que sobre isso é o importante, tá, pessoal? Bom, seguindo. Olha só, nós tínhamos lá nessa lei uma modalidade de promoção, que era o acesso, né? Era uma forma de provimento em que o servidor progredia, então ele poderia subir para outra classe. Olha só, ele era escrivão, por exemplo, ele chegava no auge, ele poderia virar delegado. Pessoal, isso não existe mais, tá? Essa forma de provimento foi declarada inconstitucional pelos tribunais superiores. Ele tem que fazer outro concurso, né? Quer ser delegado, faça concurso para delegado. Artigo 20. O funcionário policial que de maneira comprovada, olha, ele não está apto, ele é inapto, ele não está bom, ele não é bom para o exercício da atividade policial. Mas veja, essa inaptidão dele não justifica que eu o demita ou que eu o aposente. O que eu vou fazer com ele? Eu vou readaptá-lo. Olha, para isso você não serve. Então eu vou te readaptar em outro cargo mais compatível com a sua capacidade. E é claro que você não vai receber menos por isso. E nem mais. Tudo bem? É o que diz o artigo 20. A readaptação ela faz-se por meio da transformação do cargo exercido por outro mais compatível. Então nós vamos compatibilizar, olha, com a sua capacidade física, intelectual, com a sua vocação, certo? Beleza. E aí nós temos essas duas possibilidades, ó, por razões de vocação, né? Eu não posso aí readaptar alguém por vocação, isso foi declarado inconstitucional, tá? Se o servidor, aliás, ele não tiver vocação para desempenhar as atribuições do cargo, o que acontece? Na verdade, ele deve ser reprovado no estágio probatório. É isso, tá? Ele não vai ter oportunidade de desempenhar as funções em outro cargo. Basicamente é isso. Agora, se a limitação é de ordem física ou mental, o servidor que tenha sofrido uma limitação dessa possibilidade, aí sim, nós vamos readaptá-lo em outro cargo, da mesma natureza, remuneração, compatível com a sua capacidade. Beleza? É o que diz o artigo 20. Bom, férias. O que diz essa lei sobre as férias? Olha aí.
Artigo 21. Como regra, pessoal, as férias elas não podem ser interrompidas. Essa é a regra. Até hoje é assim. Agora, essa regra comporta exceções, né? Olha só. Em virtude de emergente necessidade de segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante comprovação da autoridade competente. Então, nós podemos interromper nesses casos, tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Que mais? Outra possibilidade, pessoal. Tá? Cuidado, olha lá, tá no artigo 21. Na verdade, não é outra possibilidade. Se acontecer isso, é óbvio que o funcionário ele vai poder tirar as férias em um outro período. Claro. Bom, só que tem um detalhe. O parágrafo 2º fala pra gente que quando o servidor tira férias, ele tem que comunicar ao chefe imediato onde que ele pode ser localizado, dando-lhe ciência durante o período de eventuais mudanças. Simples, né? Tranquilo demais, pessoal. Sem maiores dificuldades, né? Convenhamos. Bom, aí nós entramos no capítulo 3, que traz as vantagens específicas. Eu não coloquei aqui, eu coloquei só alguns pontos mais importantes. Mas veja, lá em 63, o policial já tinha direito à gratificação de função policial, auxílio moradia, né? Aquela gratificação que eu falei para vocês lá no começo da aula está no artigo 23. Ela vai ser calculada de maneira percentualmente sobre o vencimento do cargo efetivo do policial. Tá? Muito importante isso aí. Nós temos no artigo 25 que o policial ele tem que prestar no mínimo 200 horas aula. 200 horas aula não, 200 horas mensais de trabalho. Tá? O artigo 27 vai dizer que o policial casado ele tem direito a auxílio moradia, correspondente a 10% do seu vencimento mensal. Tá? Só tranquilo, sem maiores dificuldades aí. Isso não é tão importante para a gente. Veja que o artigo 31 da lei, ele traz assistência médico hospitalar, né? Ah, professor, mas eu nunca vi isso na polícia, tá? Agora nós temos plano de saúde, né? Mas, se cair de acordo com a lei, o artigo 31 traz essas possibilidades, né? Assistência médica contínua, dia e noite, ao policial enfermo, ou que se encontra hospitalizado, né? Nós vamos ter laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro. O artigo 35 vai dizer, olha, para os efeitos desta assistência, nós consideramos pessoas da família do funcionário policial, mas para que seja dependente dele, tem que viver às suas expensas e em sua companhia, o cônjuge, filhos solteiros, menores de 18 ou inválidos, descendentes. Então, deem uma olhada no 35, tá? No 37, nós vamos ter algumas disposições sobre a aposentadoria, tá, pessoal? A aposentadoria policial também é importante. Então, lá em 65, olha, o policial era compulsoriamente aposentado aos 65 anos de idade. Né? O proveito do policial inativo pode ser revisto. Sempre que eu mexer no provento do policial da ativa, eu vou poder mexer no provento do aposentado. É isso que diz o artigo 38. Tá? Bom, mas isso não é importante quanto o artigo 40. O artigo 40, sim. Da prisão especial. Então vamos dar uma olhada nesse artigo 40. Olha só. Preso preventivamente, em flagrante ou em virtude de pronúncia, essa prisão nem existe mais em virtude de pronúncia, né? O funcionário policial, enquanto não perder a condição de funcionário, ele vai permanecer numa prisão chamada especial. Durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado, ele fica aí nessa chamada prisão especial. Cuidado. Então, quando ele estiver recolhido nessa prisão especial, é defeso exercer qualquer atividade funcional. Ele não pode trabalhar lá, né?
Cuidado. Ou sair da repartição, mas quem autoriza a sair é só o juízo, tá? É o que diz o parágrafo 1º. Cuidado com isso. Bom, mas vamos supor que ele foi demitido. Olha só o parágrafo 2º. Decreto de demissão, ele vai ser encaminhado desde logo ao estabelecimento penal. Acabou essa garantia. Mas mesmo um estabelecimento penal, ele vai permanecer numa sala especial, pessoal. Isso que é importante. Eu não posso colocar um policial, mesmo que preso, para cumprir pena com outras pessoas, com outros bandidos, né? Olha só. Sem qualquer contato com os demais presos não sujeitos ao regime. E uma vez que ele estiver condenado, ele vai cumprir a pena nessas mesmas condições, aqui que a gente vai ver agora. Olha o que diz o parágrafo 3º. Pessoal, isso era lá de 1965, mas está válido, tá? Cuidado. Parágrafo 3º. Transitada em julgada a sentença condenatória, o funcionário ele vai ser encaminhado ao estabelecimento penal. Então, olha, respondeu ao processinho, tal, foi condenado, transitou em julgado esse processo. Nós vamos encaminhar ao estabelecimento penal, tá? Mas mesmo lá, isso que é importante, ele vai ficar em dependência isolada dos demais presos. Tá? Mas ele vai seguir o mesmo sistema disciplinar e penitenciário, só fica isolado. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí. Aqui parou, né, pessoal, de passar, mas segue aí o raciocínio que a gente... Só um minutinho que eu vou colocar aqui, pessoal. Essa alteração, esse artigo, né, que não passou aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês agora. Só um minutinho. Então, cuidado, ele tem direito aí a essa prisão chamada aí de especial. Tá? Isso é muito importante. Eu quero que vocês guardem isso na prova de vocês. Tá aí, ó. Artigo 40. Tudo bem? Bom, beleza. Então, terminamos aí o artigo 40. Bom, agora, pessoal, eu quero que vocês prestem muito bem atenção no que eu vou falar aqui. Essa lei, a partir do artigo 41, ela foi atualizada. Isso é muito importante pela lei 15.047 de 2024, do ano passado. Então não adianta mais a gente estudar a lei antiga, pessoal. Não adianta mais. Esquece a lei antiga. Nós temos que estudar a lei nova. Lei 15.047, que vai trazer aí os deveres e as transgressões, tá, que os policiais podem cometer aí. Certo? Então nós vamos fazer uma pequena pausa. Encerramos aqui esse bloco. No próximo bloco a gente já faz umas questões dessa lei e a gente já encerra essa primeira lei da PCDF. Tudo bem? Até daqui a pouco então. Valeu, pessoal!